pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe vocês aqui para mostrar um outro lugar que eu gosto muito. Nós estamos aqui em South Point, Miami Beach. É um lugar lindo, lindo, lindo. Famoso South Point. Ali nós temos o Porto de Miami, tá vendo? O Porto de Miami, né? Água por todos os lados, tá vendo? Aqui nós temos um parque, vários prédios. Aqui é um parque onde o pessoal vem fazer exercício, vem meditar, fazer caminhada, trazer os cachorros para brincar um pouquinho. Tá vendo? No final da tarde todo mundo vem aqui fazer caminhada, sentar. Agora é cedo, né? Tô fazendo isso aqui na parte da manhã. Aqui é uma ilha, essa ilha é a famosa ilha Fisher Island. Para chegar nessa ilha tem que ser de ferry boat, né? Entra por ali, ó. Aqui o pessoal vem aqui fazer arte, tá vendo? Os pintores, né? Aqui é um monumento que são várias, como se fossem piscinas, mas lógico, não é piscina. São fontes de água, né? Ok. Vamos continuar, tá bom? Aqui tem um restaurante que tá cedo, né? Então não tem ninguém, mas é na hora do almoço aqui é lotado. Estamos agora a caminho da praia. Chegamos no mar, chegamos na praia, né? Ó. Ser humano, nós, os seres humanos, né? Nós temos esse contato, essa conexão natural com a natureza. É como se a natureza fosse um remédio que Deus, o universo, dá pra gente ajudar a navegar as nossas emoções, as nossas dificuldades, tá bom? Olha aí. Então, pessoal, um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus e boa leitura.
Olá Libra, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para mais uma leitura e essa leitura é para vocês, para o signo de Libra, Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou se você tem esse signo predominante no seu mapa, tá bom? Libra, então nós vamos começar, tá? Hoje nós vamos dar uma olhada na energia entre você e uma outra pessoa. Então eu quero que você pense em alguém, tá bom? Ah, eu não quero pensar em ninguém, eu não estou pensando em ninguém nesse momento. Então você deixa em aberto. Pode aparecer um signo, alguma coisa aqui que significa uma pessoa que pode estar entrando na sua vida, tá bom? Vamos lá então, vamos começar. Vamos tirar os oráculos. Os oráculos são mensagens objetivas para o coletivo do signo de Libra. Libra, se você chegou até aqui, se aqui chegou até você, vai ter uma mensagem para você aqui para os próximos 30 dias, tá bom? Os próximos 30 dias, não existe coincidência. Se isso aqui chegou até você, vai ter uma mensagem para você aqui. Vamos lá, ok. Aqui, aqui. Gratidão, vamos lá. Mensagem para o coletivo do signo de Libra. Qual é a mensagem que Libra precisa receber? Qual que é a energia do signo de Libra? O que Libra precisa saber nesse momento? O que está acontecendo? O que vai chegar? Tá? Ok. Aqui está a mensagem. Libra. Vamos dar uma olhada aqui. Pessoal, no final da leitura eu vou ver o que essa pessoa está sentindo por você. Eu vou ver o que essa pessoa vai fazer em relação a você. E eu vou ver o que essa pessoa pensa de você, tá bom? Então, aguardem aí. Vamos tirar mais mensagem. Mensagem para o coletivo. Mensagem para o coletivo. O que o universo quer falar para Libra? Aqui, vamos ver. Ok, mais uma. Bastante mensagem do universo para Libra. Ok, gratidão. Vamos lá. Ok, vamos ver. Vocês têm planejamento. Ok. Agora é o momento para você, esse é o momento para você poder fazer a base, planejar para você poder fazer a base, construir a base do seu futuro, tá? Ganhos financeiros são muito prováveis. Ganhos financeiros são muito prováveis, tá bom? Então agora, Libra, eles estão falando que é o seguinte, o quê? É o momento, me veio a energia do 2 de paus. 2 de paus é sobre planejamento, Áries. Vocês podem estar lidando com alguém do signo de Áries ou Áries no mapa. 2 de paus falam o quê? De planejar, de visualizar, de pensar para o futuro, para você poder construir o seu sonho, para você poder manifestar o seu sonho. Esse é o momento, tá? Não perca tempo com nada. Não perca muito tempo. A impressão que eu tenho é que você já fez muita coisa. Agora é hora de você continuar indo. E que as coisas já... porque o 2 de paus é um 2. Nós já tivemos o 1, né? Então tem o 2, o 1 é o Ás. Então temos o 1, temos o 2, temos o 3. O 2, você está naquela fase de você tá ótima. O solo está fértil. É hora de você fazer para você poder colher. Tá? Então, foco nos seus planos, foco no seu desejo, foco no seu sonho. Não perca o seu foco. Tá? Isso é o que está falando aqui. Para você poder manifestar o que você quer no futuro. Tá bom? É isso daí. Lógico, porque as coisas não acontecem com um estralar de dedos, né? Então, é momento para você aproveitar aí. Tá? Inclusive, pode ser relacionamento? Pode ser relacionamento. É hora de você, ok. Eu quero um relacionamento, eu vou focar nessa questão. Muitas pessoas talvez querem construir uma família, né? Então é hora aí de achar uma pessoa ideal, legal, né? Vamos lá, se estar aberto para isso, né? Se abrir para isso, né? Aqui vocês têm, vamos ver, mais uma carta que fala de ganhos financeiros. Os próximos 30 dias se preparem. Se você não ganhar dinheiro, você vai estar pelo menos com uma fundação muito boa para você poder ganhar. Viu? É a segunda carta que está falando de ganhos financeiros aqui, ó. Olha isso, ó. Ganhos financeiros vindo de investimentos que você fez.
ganhos financeiros vindos de investimentos que você fez. É a segunda carta. É a segunda carta que fala de ganhos financeiros. Sua leitura até agora é dinheiro. Vamos ver. Sucesso garantido. Sucesso garantido. Sucesso garantido nos seus projetos. Sucesso garantido naquilo que você vai colocar sua energia. Sucesso garantido nos seus como é que fala? Nos seus investimentos, tá? Tá aqui, a estrela, sucesso garantido, aquário, vocês podem estar lidando com alguém do signo de aquário, tem um sócio do signo de aquário, tá bom? Vamos ver aqui. Gente do céu, olha isso, momento de sorte. Vocês se preparam, positivo, foca e manda ver, porque tem uma questão aqui de ganhos financeiros muito forte. E essa carta está falando, é um momento de sorte, é um momento de sorte. Tá? Tá aqui, é um momento muito forte em relação a finanças. Aqui até agora não quis falar amor, falou mais aqui foi mesmo a carreira, finanças, dinheiro, né? Um momento de sorte, é um momento que, como eles falam, as estrelas estão alinhadas, as estrelas estão alinhadas. Uau, que ótimo! Momento de manifestar, momento de fazer acontecer, de ir atrás do seu sonho. Ok, aqui você tem... Ok, essa situação envolve... o seu passado. Past life, vidas passadas. Ok. Aqui já começou a ficar uma coisa de vidas passadas, né? Aqui tem um relacionamento de vidas passadas que você teve com alguém aí, viu? Ou tá entrando, ou tá aí, ou vai chegar, tá? Ou você pode estar lidando com alguém também que talvez, não sei, talvez não deu certo, alguma coisa assim, ou já acabou, ou tá acabando, tá? Ou tá começando, tá bom? Mas, sem dúvida, tem uma questão aqui de vidas passadas, viu? Você e essa pessoa são almas gêmeas, vocês tinham um contrato, tá bom? Tá, que vocês têm ou tinham um contrato, tá? São os contratos kármicos, né? Que nós fazemos antes de nos encarnar, né? A gente tem os contratos que nós temos que cumprir. Nós também temos o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio também é parte da nossa história, mas nós também temos uns contratos para cumprir, umas missões para cumprir, tá bom? Tá aqui, ó. Essa carta saiu para vocês, não para ninguém mais, tá? De quase todos os signos que eu já fiz. Vocês estão lidando com a alma gêmea, um contrato kármico. Muito interessante isso aqui. Vamos lá. E aqui vocês têm trocando dons, trocando gifts, né? 7, 8, 9. O eremita, vocês podem estar lidando com alguém do signo de Virgem. Vamos ler a mensagem romântica dessa carta, tá? Exchanging gifts, ou seja, gift aqui é dom, é um dom, porque a vida é assim, né? É uma troca, né? Eu tenho um dom, você tem um dom, e eu vou precisar do seu dom, qualquer do seu conhecimento, né? Da sua essência, eu vou precisar, e você vai precisar do meu, e você vai precisar do seu vizinho. É uma troca, a vida é uma troca, né? Por isso é que é tão importante a gente cultivar as nossas diferenças, porque as nossas diferenças é o que faz isso aqui ir para frente, é o que faz isso aqui dar certo, é o que faz a codependência ali, né, um do outro, né? Muito interessante, né? Nós precisamos de todo mundo. Eu li essa frase um dia, todo mundo é importante, nós precisamos de todo mundo, tá? Tem um livro da Hillary Clinton, né, a ex-mulher do Bill Clinton, né, ex-primeira-dama americana, que chama It Takes a Village, né? Ou seja, é necessário uma vila, para poder crescer, para poder criar a família, para poder evoluir, é necessário uma vila, é necessário todo mundo precisa um do outro, né? Vamos lá então, vamos dar uma olhada, na mensagem, cadê o livro? 27, trocando dons, trocando presentes, né? 23, 27, cadê? Ok. 27.
27. Ok. Cadê tu? Relacionamento. Vamos lá. O amor é uma troca. É uma energia entre duas... É uma troca de energia entre duas pessoas, tá? Ela cresce exponencialmente quando é recíproco. Você tem que dar para receber o amor e deixar que ele floresça, né? Entre você e essa pessoa, tá? A espiritualidade quer que você... A espiritualidade quer que você comece a aceitar todas as bênçãos que estão chegando para você, tá? E também oferecer o mesmo em retorno, tá? Abra seu coração e permita que ele seja preenchido, permita receber amor, permita receber. Receber parece assim, como assim receber? Às vezes é até difícil entender, né? Mas receber amor, não tem como você ser amado ou amar se você não sabe receber amor. Não tem. Por isso que às vezes a gente vê tanta pessoa, às vezes sozinha, porque não sabe receber, porque está fechado, está cheio de muro, o muro está lá em cima, está cheio de coisa. Para poder amar e ser amado, nós temos que saber receber, tá aberto. O que é receber? É do jeito que é. Não é querer moldar da nossa forma. Não é querer fazer que as coisas sejam... Não, é estar aberto. É receber o amor do jeito que ele vier. Né? Lógico, tem esse amor, né? A gente não está falando aqui de... Como é que fala? Não estamos falando aqui de se deixar ser abusado. Amor é amor, abuso é abuso. Né? Vamos lá. O que mais que está falando aqui? Abra o seu coração e permita ele ser preenchido. Deixe o amor entrar e deixa ele fluir de você. O amor é seu nesse dia de hoje, tá? Vamos lá. Quais são as maneiras que a gente pode não saber oferecer o amor? Quando a gente tem excesso de controle, quando a gente tem excesso de ciúmes, quando a gente tem excesso de medo, isso não é amor. E como que a gente pode receber o amor? Tá aberto, tá mais calmo, tá empatia, através de empatia, através de aceitar as coisas mais como elas são também, não ter muita raiva de querer mudar, de querer não sei o quê, entendeu? É uma coisa mais calma, tá? Tem mais algum aqui? Deixa eu ver. A gente já leu todas as suas mensagens dos oráculos, tá bom? Vamos lá então, agora nós vamos começar. Vamos dar uma olhada como que está a sua energia. Energia para o coletivo do signo de Libra. Vamos ver. Libra, qual é a mensagem que o universo quer trazer para Libra? Como que está a energia do signo de Libra? Como que está a energia do signo de Libra? Como que está a energia do signo de Libra em relação a essa outra pessoa, em relação ao amor? Vamos ver. Como que está a energia do signo de Libra? Vamos ver. Vamos ver. Libra. Ok. A Imperatriz. A Imperatriz. Libra. A Imperatriz, acho que não tem, é uma das melhores cartas para você receber em uma leitura de amor. Qualquer leitura, aliás. Tá? A Imperatriz ela é uma carta que ela fala que é um solo fértil. Ela é uma carta que ela fala que você pode estar numa energia aí de mais de autocuidado, de sua autoestima, tá? Sabe, você está cuidando da sua autoestima, sabe? Você já não está mais... deixa um pouco a ansiedade demais e cuida da sua vida, cuida do seu bem-estar, seja grato. Seja grato pelas coisas boas que você tem. Porque quanto mais gratidão, quanto mais
mais você atrai coisa boa. Quanto mais você for grato por uma coisa, quanto mais você apreciar, quanto mais você cuidar, mais daquilo vem para você, tá? Você pode estar lidando com alguém do signo de Touro ou outro Libra, né? A Imperatriz são esses dois signos, né? Essa carta, ela fala de um bem-estar. Uma outra coisa que eu vejo aqui muito importante para Libra é o momento, Libra, de você poder se sentir bem ao lado de alguém, tá? Essa é a Imperatriz. A chave da Imperatriz é essa, é você se sentir bem do lado de alguém, saber você saber dar, é saber receber, é ter, como é que fala? É ter sintonia. Tá na hora de você ter isso na sua vida e é isso que eu tô vendo aqui. Pelo que eu tô vendo, é isso que vocês querem também. Olha isso, vamos ver. 7 de copas. Ok, deixa eu abrir mais aqui pra gente poder ter mais uma. Ok. Ó, aqui é o seguinte. 7 de copas e o Ás de ouros. Se prepara. Eu podia ter imaginado essa energia, tá? Eu podia ter imaginado porque a primeira carta sendo a Imperatriz significa muito. Significa que vocês estão numa energia fértil, numa energia, um solo fértil. Vocês estão se abrindo, vocês estão abertos, vocês estão, sabe, vocês estão manifestando, vocês estão querendo manifestar. Ou vocês estão entrando num relacionamento que está causando isso, que está fazendo com que as coisas devagar vão caminhando num caminho melhor, tá? Aqui vocês têm o Ás de ouros com o 7 de copas, indicando... O que é o 7 de copas? O 7 de copas fala de você encontrar aquilo que você quer. De você, muito importante, é você identificar aquilo que você quer. Tá? Então, uma vez que você identifica que é o 7 de copas, você vai ter opção A, B, C, D, né? 7 aí, né? Então, você identifica o que você quer. Aqui tá falando pra gente o Ás de ouro. Você vai... Aqui tem coisa chegando para você, tem coisa que você vai querer e tem coisa que você não vai querer. E o melhor de tudo é que a Imperatriz fala pra gente que você vai estar pronta para identificar o que é bom para você e o que não é bom para você, tá? Essa é a energia. Tá aqui, ó. O que é em relação a trabalho também, em relação à sua carreira, em relação aos seus clientes, em relação a tudo. É você ter mais domínio da sua energia. E vindo de um lugar muito profundo dentro de você. Sabe, não vem do superficial. Vem da Imperatriz, como é que fala? Da energia, né? A Imperatriz é um arquétipo, né? É uma energia de nutrir, é uma energia de saber gerenciar a energia, saber como manifestar, saber como conseguir. Você entende? Né? Então, aqui ó, tá aqui ó, Ás de paus, Ás de ouros, dinheiro, viu? Dinheiro, para muitos de vocês, dinheiro. Tem gente aí que vai ter oportunidades para ganhar dinheiro, escreve. Vai ter mais cliente, vai ter trabalho novo, vai ter um aumento, uma venda, alguma coisa. Tem gente aí que vai ganhar, próximos 30 dias, vocês vão ter uma oportunidade para poder ganhar dinheiro, tá? Relacionamento também, tá? O Rei de Espadas fala pra gente o seguinte: às vezes é bom também a gente abaixar a guarda um pouco, né? Se de repente não deixar, quando vier uma onda assim, não fica com aquela energia de que, o que vai dar errado agora? Porque é muito normal às vezes, né? A gente começa uma coisa boa, a gente começa, ai meu Deus, agora, o que vai dar errado agora? Né? Quando vier uma coisa boa, abraça essa coisa boa, aproveita, não congela com medo de que pode dar alguma coisa errado, tá? Porque o Rei de Espadas é maravilhoso, o Rei de Espadas ele é inteligente, ele é um estrategista, ele é uma energia madura, inteligente, né? Só que o Rei de Espadas também está muito no mental, está demais no mental. E esse rei, ele é famoso um pouco porque ele tem um pouco de medo. Porque ele fica muito no mental, a cabeça começa a pensar demais e o coração dele meio que esfria.
né? Então, o que acontece? Então, aqui está falando assim, ó, quando acontecer, tá? Cuidado essas oportunidades de dinheiro e relacionamento aqui, tá bom? Quando chegar essas oportunidades, cuidado para você não ficar muito na mente, desce um pouco pro coração, confia. O lugar é o coração. É o seu coração que vai falar o que você tem que fazer. Confia. Às vezes é difícil confiar, mas confia. Tá? O Rei de Espadas. Tá? Aqui tá falando que às vezes é isso, é hora de baixar a guarda um pouco. Por quê? Sua última carta é o 6 de paus. Leão. Você pode estar lidando com alguém de leão, aquário, escorpião, touro, libra. Nós já vimos aqui também virgem, né? E aquário. O 6 de paus é uma carta que fala de vitória. É uma carta que fala de gente dando suporte. Você vai ter todo o suporte que você precisa, Libra. Não tenha dúvida. Você vai ter o suporte, você vai ser reconhecido. Você já é reconhecido na energia da Imperatriz. Você já está sendo reconhecido aqui. Você já é reconhecido aqui. Tá bom? Porque essa carta fala de suporte, fala de reconhecimento, fala de outras pessoas reconhecendo o que você fez, te dando suporte, em volta de você, querendo você perto deles. É isso. Isso aqui, ó, todo mundo quer estar perto dele. Todo mundo. Porque é uma energia boa, é uma energia que vibra mais alto, é uma energia corajosa, é uma energia que você foi lá e você fez. Tá? É isso, tá? 6 de paus. Aqui tá falando que você vai ganhar. Aqui tá falando que você tá ganhando. Vamos continuar. Vamos dar uma olhada na vida. Vamos dar uma olhada nessa pessoa. Vamos dar uma olhada nessa pessoa. Vamos ver. Pessoal, essa leitura ela é para milhares de pessoas, tá? Então, se você quiser uma leitura na sua energia, com a sua pessoa, com a sua situação, a informação está na descrição do vídeo. Você pode mandar uma mensagem, eu respondo em seguida, tá bom? A gente vai olhar o seu caso em específico, tá? Agora, por enquanto, nós vamos dar uma olhada como que tá a sua pessoa em relação a você. Aquela pessoa que você está pensando. Vamos ver. 7 de ouros. 7 de ouros é uma carta que me fala que tem alguém esperando por vocês aí, viu? Tem alguém esperando uma mensagem, tem alguém esperando uma conversa, tem alguém que acha que já fez muita coisa, que não vale a pena desistir. Ah, não, eu já fiz muita coisa já, não vale a pena desistir, já cheguei até o 7. Tá? Aqui tem o que da espera, o que do vamos ver o que vai dar. Tá? Mas aqui tem frutos, sementes que já foram plantadas. Tá bom? Vamos ver. Vamos continuar. 7, aqui essa carta é touro. Tá? Ou touro no mapa. É como se alguém também está esperando uma decisão sua. Vamos ver. Vamos dar uma olhada. 7. Ok. É uma pessoa que acha que já fez demais, viu? Aqui tem assim, parece que é uma pessoa que acha que já fez demais. É uma pessoa que acha que ele já fez. É uma pessoa que pode estar, aqui ó, o eremita, uma pessoa que pode estar afastado. Deixa eu mostrar para você. É uma pessoa que já fez. Na ideia deles é assim, ó. Ou eles acham que já fez muito, ou eles estão pensando se vão fazer alguma coisa. Tá? Tem 2 7. O número 77 pode significar alguma coisa para vocês. O número 7 representa Aliás, aqui no de vocês tem muito 7, né? O 7 de copas também tá aqui. Esse tanto de 7 aqui me fala o seguinte. Me fala que vocês estão aí em como é que eu vou falar? Em um ponto de partida. Tá? Vocês estão aqui no ponto de partida, parados ainda. Ou por motivo A, ou B, ou C. Ou tem uma espera, ou está pensando, o eremita fala que tem aí. Tem alguém que pode estar afastado, sem muita comunicação, isolado. Você pode ter mandado mensagem para essa pessoa pode não ter respondido. Viu? Ou está demorando a responder.
tá? Tem alguém aqui que está isolado. Mas existe aqui, é como se tá tudo parado, vai mudar logo em breve, né? Vamos ver aqui, vamos dar uma olhada. Ás de espadas, tem comunicação chegando, viu? Ok, tem comunicação chegando, tá aqui, Ás de espadas. Tem comunicação chegando, tá? Tem mensagem, tem conversa, tem verdades vindo à tona, tem conversas que nunca foram tidas. Aqui tem me dei conta, eu me dei conta de tal coisa, eu me dei conta disso, eu me dei conta daquilo, tá? Aqui tem isso, aqui tem uma luz iluminando a cabeça da sua pessoa aqui, tá? Aqui tem isso. É como se eles estão esperando tudo, estão pensando, mas logo vai mudar. Aqui a roda vai girar, logo aqui vai mudar. Que tem uma conversa séria que você vai ter com essa pessoa, que você vai ter e você vai ter em breve com essa pessoa e vai vir deles, vai partir deles essa conversa, essa mensagem, essa me dei conta, tá? Aqui pode ser uma pessoa também que pode ser alguém que está tendo algum problema também de saúde, alguma cirurgia, alguma coisa assim, tá? Que é a espada, né? A espada fala de cirurgia. Pode ser alguém que está se separando, se divorciando, tá bom? 3 de ouros. 3 de ouros. 3 de ouros fala de trabalhar, de fazer, de construir, de trabalhar junto. Me ensina, eu te ensino, eu vou te falar como que eu quero, você me fala como que eu quero, como que você quer. Vamos conversar, se der alguma coisa errada, me fala, conversa comigo, vamos fazer alguma coisa, não vamos deixar a panela explodir, a panela de pressão explodir, não vamos deixar as coisas ficarem ruins antes de querer consertar. Tá? Esse aqui é o 3, é o trabalhar. Eles podem estar também, às vezes, parados um pouco por causa de alguma coisa em relação ao trabalho deles, tá? Eles podem estar muito ocupados em relação eles podem ter se afastado e depois vão te falar assim, não, eu me peguei com o meu trabalho, ficou tudo parado aqui por causa do meu trabalho, tá? É uma pessoa que se pergunta, sabe, se faço ou não faço, porque eu já fiz muito, vou ou não vou, falo ou não falo, ou eu falo, ou talvez eu não fiz muito, mas também eu não sei fazer, sabe, é que eu não sei fazer. Para alguns de vocês também pode ter tido algum problema aí de triângulo, viu? Triângulo aqui, porque os 3, muitas vezes, eles indicam um triângulo. Tem uma conversa muito séria que você vai ter com essa pessoa aqui em breve, tá bom? Vocês vão ser bem-sucedidos em querer reconstruir alguma coisa que foi perdida aqui entre vocês, tá bom? Agora, eu vou falar uma coisa também. Essa pessoa, quando ela chega de volta na sua energia, você já vai ter outras... Quando ela voltar ou agora, você já vai estar conhecendo. Aqui tem influência de outras pessoas na sua energia. Tá? É isso que tem aqui. Assim, é como se você vai ter... Tem outras pessoas. Você vai estar falando com alguém mais. Não vai ser só aquela. Entendeu? A história meio que muda um pouco. Tá bom? Vamos perguntar o seguinte. Vamos perguntar o que essa pessoa realmente sente por você. Não, vamos perguntar primeiro o que ela acha de você. O que essa pessoa acha o que essa pessoa gosta em você. Vamos ver? Ok. Gosta. Essa pessoa acha você uma pessoa alegre, ela acha você uma pessoa positiva, ela acha você uma pessoa otimista, ela acha você uma pessoa agradável, uma pessoa boa para estar junto no aspecto, porque o 4 de paus é Áries, né? Áries ou Áries no mapa, tá? O 4 de paus é uma carta que fala que é uma boa pessoa para estar em casa, para ter em casa, para viver junto, vamos colocar assim, né? Para celebrar junto, para viver uma vida junto.
Essa pessoa gosta de você, isso. O 4 de paus geralmente é uma pessoa otimista, uma pessoa alegre, uma pessoa que tem uma visão mais aberta, uma pessoa que gosta de expandir, que gosta de fazer as coisas crescer, evoluir, né? Isso é paus, isso é criatividade. Vamos dar uma olhada agora o que essa pessoa realmente... O que essa pessoa também gosta em você? Sabe o que é? Tem alguma memória aqui? Tem alguma memória de algum encontro que vocês tiveram em um lugar? Um restaurante, um bar, alguma coisa assim. Tem uma memória que não sai da cabeça deles. Viu? Em alguma festa, alguma reunião, algum jantar, algum encontro que vocês tiveram, não sai da cabeça deles. Viu? Vamos ver. O que essa pessoa sente realmente por você? O que essa pessoa sente realmente por você? Olha isso, julgamento. Essa pessoa sente que vocês juntos podem evoluir, vocês juntos podem deixar o passado para trás, vocês juntos podem aprender novas coisas, vocês juntos podem construir alguma coisa, vocês juntos podem... De repente é uma pessoa que quer isso para a vida deles. Talvez não encontrou ninguém com essa energia, né? Mas é uma pessoa que quer isso, que quer deixar o passado para trás, evoluir. O que essa pessoa sente? Ela acha que vocês dois juntos podem crescer, podem evoluir, tá? Você inclusive pode ajudar eles a superar alguma coisa, tá? E ela também sente vontade. O que ela sente por você de verdade? Ela sente vontade de voltar e comunicar para vocês alguma coisa, viu? Comunicar, algum tipo de comunicação, algum tipo de esclarecer alguma coisa, de falar, de confessar alguma coisa, tá? Vamos ver qual que é o próximo passo dessa pessoa em relação a vocês. A 9 de copas. 9 de copas. 9 de copas fala de... O que essa pessoa vai fazer? Essa pessoa vai tentar te agradar? É uma pessoa que vai te agradar? É uma pessoa que pode convidar você para sair? É uma pessoa que ela vai falar, vai tentar fazer você se sentir benquista? Talvez se ela fosse uma pessoa que não falasse muito, entendeu? Não se expressava muito, não falava muito dos sentimentos. Aqui é uma pessoa que o próximo passo dela vai ser fazer você se sentir benquisto, vai ser fazer você se sentir apreciado, tá? Porque quando uma pessoa demonstra uma gratidão, demonstra, sabe, satisfação pelo que você fez, tá? Aqui é alguém que vem, 9 de copas. É alguém que vem para demonstrar algum tipo de gratidão, de satisfação, para te falar, olha, talvez eu não dei o valor suficiente, alguma coisa assim, tá aqui, ó. Tá? Ok, vamos ler agora as frases que vocês poderiam falar um pro outro. Vamos ver? Quais são as frases que a pessoa de Libra falaria para Libra? Vamos ver. Ok, vamos lá. Ok. Eu me pergunto se você ainda pensa em mim. Como que você se sente sobre mim? Uau. Eu estou trabalhando em mim para te dar o amor e o relacionamento que você merece. Se eu falar com você, você vai me rejeitar? Você ainda me quer? Se eu falar com você, você vai me rejeitar? Você ainda me quer? Tá aqui. Libra, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Essa foi a sua leitura. Muito obrigada, fiquem com Deus e até logo.